Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, ao professor Lineu e a todos os colegas. Me chamo Jefferson Leno Rodrigues Lira. A disciplina que está inserida nessa apresentação, esse trabalho, é o estágio curricular obrigatório 1. Minha área de concentração são os grupos sociais e as civilizações em perspectiva histórica e a minha temática dentro dessa área de concentração é a importância do estudo dos grupos quilombolas na educação. Confesso que a escolha desse tema foi meio que intuitiva, mas após pesquisas e leituras eu pude perceber como é rica essa temática, como é diversa e como é fundamental e vital trazer para a discussão dentro do contexto escolar. E foi exatamente nessa perspectiva que eu pude trazer essa temática, compreendendo aqui a importância, não é, e a diversidade racial, étnico-racial, todo o processo de racismo que marca o nosso país. Não há como estudar e conhecer o Brasil e passar por cima dessa temática. Então, a escolha desse tema, que é o estudo dos grupos quilombolas na educação, visa exatamente isso, resgatar essa identidade, ou essas identidades negras dentro da história. É fundamental a gente trabalhar identidades, porque quando a gente fala de negros, a gente não pode pensar que todos eles englobam uma só cultura, não é? Há uma diversidade muito grande, por isso que é fundamental a gente pensar aqui em identidades e não apenas em identidade no singular. Dessa maneira, a gente promove a valorização da nossa cultura e o conhecimento da mesma. Meus objetivos em trabalhar essa temática, primeiro é promover a valorização e o protagonismo quilombola, como eu disse, precisa a gente trazer à tona esse grupo para que a gente possa aprender, estudá-lo, toda a sua cultura, toda a sua expressividade cultural, que é a nossa identidade, que faz parte da nossa história. Meu objetivo também é avaliar os dados da educação quilombola, ver como é que isso se expressa dentro do contexto escolar e apresentar também uma proposta para o estudo dos grupos quilombolas, para trazer para dentro da sala de aula e também discutir a importância do assunto dentro do contexto escolar, trazendo toda a problemática, né, toda a questão do contexto histórico do nosso país. Então, a, a, a minha pesquisa ela se deu exatamente dentro desse viés, compreender a diversidade étnico-racial de nosso país e todo o processo que marca processo de racismo, de discriminação, de preconceito que marca o nosso país. Então, a escolha desse grupo, chamado Grupo Quilombola, visa exatamente isso, né? Fomentar essa discussão, problematizar essa discussão, uma vez que é um grupo que sofreu muito preconceito, muita discriminação, e aqui eu concordo com Almeida quando ele disse que as comunidades quilombolas têm sofrido historicamente efeito de racismo estrutural. Embora o nosso país já tenha abolido a escravidão há muito tempo, mas ainda existe um racismo estrutural muito grande, por isso que a gente precisa trazer, abordar essas temáticas dentro do contexto escolar. E é interessante também pensar que o grupo quilombola ele traz uma perspectiva correta com relação à educação, porque ele entende, ele se expressa, não é? A sua vivência ela acontece não apenas com aqueles métodos conhecidos pela educação tradicional, não é? Há uma valorização da pessoa, do indivíduo. A educação quilombola ela valoriza as sabedorias locais, não somente as escritas, né, elas lidas com meios de símbolos, não apenas de grafia, ela reconhece e transforma projetos, ela consegue fazer com que os conhecimentos não universais sejam conhecidos também. Aquele conhecimento local, regional, tribal, por assim dizer, de fato sejam valorizados. Então, ninguém de fato escapa à educação. Dentro dessa perspectiva, a educação não está apenas dentro da sala de aula, não é? Ela está na rua, ela está na igreja, ela está na escola,
ela se expressa de muitos meios e em vários lugares, de várias maneiras. Então, os grupos quilombolas, eles vêm mostrar exatamente isso, né? Que a gente precisa pensar na educação não apenas dentro da sala de aula, mas em toda a expressividade da vida, da vivência, da própria vida em si, como também educacional. A metodologia que eu utilizei para fazer essa pesquisa aconteceu dentro do Centro Educacional Educação e Vida, que foi a escola que eu fiz o estágio, com os dados que foram coletados através de entrevistas, de pesquisas e de observações. A escola que eu fiz o estágio, ela funciona nos 2 turnos, ela possui 8 turmas do ensino fundamental e médio, uma média de 20 alunos por turma, com faixa etária de 10 e 20 anos de idade. A escola possui um total de 40 funcionários e também uma equipe psicopedagógica e psicólogos. A escola está acomodada em um grande prédio, muito bem conservado, limpo, tanto na área interna quanto na área externa. A escola possui um amplo espaço, a escola é climatizada, possui recursos de multimídia, os professores também em sala de aula, destinados à sala de aulas, reuniões e planejamentos. Então a gente percebe que a estrutura da escola ela muito bem vista, a escola tem uma estrutura bastante ampla e com bastante recursos para poder desenvolver a educação. Os objetivos do projeto político-pedagógico da escola são prestar um serviço de educação, cursos regulares, educação básica, integrando e relacionando conteúdos de forma a desenvolver competências e habilidades intelectuais, científicas, técnicas e motoras para a formação do cidadão em inserção na sociedade. O ensino fundamental e médio em atuação na sala de aula, só existe um professor, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Então, todos os professores são graduados, alguns professores são mestrados e outros estão doutorando. O roteiro de entrevista, como vocês podem observar, ele foi relacionado ao tema escolhido por mim, que é a importância do estudo dos grupos quilombolas na educação. As 5 primeiras perguntas foram voltadas para o professor que foi entrevistado e as 5 últimas foram voltadas para a instituição. As 5 primeiras é a formação acadêmica e experiência profissional do professor, quanto tempo ele está em sala de aula, e qual é a tendência pedagógica que alicerça a sua prática. A segunda pergunta está relacionada à área de interesse, né, dentro da formação acadêmica do professor, e como é que ele enxerga os grupos quilombolas para os anos finais e iniciais, essa é a terceira pergunta. E, em seguida, dentro do contexto, como professor, se ele já desenvolveu algum projeto que abordasse os grupos quilombolas, e, por fim, se ele já teve alguma experiência direta de estudo com os grupos quilombolas. As 5 últimas são voltadas para a instituição, como eu havia dito, se existe algum ponto dentro do PPP da escola que contempla a temática, né, dos grupos quilombolas, se a escola já realizou junto aos alunos alguma viagem em quilombos, se além dos livros a temática é abordada de outras maneiras, se na visão da escola qual a importância do estudo dos grupos quilombolas com os alunos, e no contexto social que a escola está inserida, qual a importância desse tema. Nesse primeiro estágio, que se deu através de observação, eu pude constatar que a temática da educação afrocentrada ainda é pouco discutida, pensada e trabalhada dentro do contexto escolar e da sala de aula. Isso é lamentável, uma vez que nós estamos num país que está intimamente ligado com uma cultura africana. Infelizmente, a educação ainda é marcada por uma visão eurocêntrica e isso, de fato, é lamentável, uma vez que a educação afrocentrada ela é fundamental para a compreensão da nossa história, né, da nossa origem. O projeto político-pedagógico da escola não aborda, na sua composição e estrutura, nenhuma temática em relação ao tema. Eu questionei tanto o diretor da escola quanto o diretor pedagógico, e eles falaram que estão revendo e que vão inserir dentro do PPP essa temática. As aulas também são bastante rápidas
né, pouco discutidas. Parece que o objetivo é apenas cumprir um cronograma, passar um conteúdo, então não existe muita participação, as aulas são meramente conteudistas. E na entrevista eu pude constatar, tanto do professor quanto da gestão escolar, grandes possibilidades para a vivência da educação afrocentrada, não é? Mas infelizmente na prática isso não acontece. Essas são as referências que eu utilizei para elaboração e pesquisa do trabalho. E mais uma vez, muito obrigado ao nosso tutor Linneu Facundes e a toda a nossa turma.